Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Me chamo Pedro André, tenho a grande oportunidade de estar com vocês nesse momento, nessa noite especial. Hoje aqui, quando eu gravo essa mensagem, ainda é dia, ainda há luz. Estou em minha igreja, na Igreja Cristã Evangélica do Gama. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o atual presidente da Confederação de Jovens da ICEB. Faço parte da liderança nacional e, pela infelicidade do tempo que estamos vivendo, junto com o alto preço das passagens, não posso estar aí em Fortaleza. Mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite podermos participar juntos. Recebi esse convite do Gustavo, presidente da FEMOSSE Nordeste, para poder fazer parte dessa conferência Nordestino 2020 dessa forma diferente. Um ano tão atípico, um ano diferente, né? Mas que mesmo dentro de todas essas dificuldades, nós podemos compartilhar dessa coisa boa, que é estudarmos juntos a Palavra de Deus, termos momentos de louvor, podermos ver uns aos outros com o gostinho da saudade e da vontade de conhecer. Eu queria muito estar por aí, queria muito poder estar com vocês, mas infelizmente não foi possível. E que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações, que o Senhor fale no coração de cada um nesses dias que estaremos juntos nessa conferência. Que o nosso Deus, o nosso grande Deus, o poderoso Deus, possa fazer a sua obra em nós, mesmo nesses tempos tão complicados e difíceis, mesmo longe um do outro, que a palavra de Deus seja efetiva e que o Espírito de Deus haja em nossos corações, nos ajudando nesse processo que é a edificação das nossas vidas. Amém? É muito bom estar com vocês. E muito bom o tema também que nos foi proposto, o tema que a liderança me apresentou e apresentou a todos nós, pensar nessa esperança, e em específico hoje, focado na vinda do Rei. O primeiro tema, essa primeira noite, essa primeira exposição bíblica que teremos, trataremos sobre a vinda do Rei, nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Conversaremos um pouquinho sobre isso. E que o Senhor possa usar a minha vida através da exposição da palavra dele para falar sobre isso. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar nesse momento, pedir para que o Senhor fale conosco. Faremos a leitura bíblica agora, a parte inerrante dessa pregação, a parte onde com certeza não tem erro nenhum, onde você pode confiar de todo o coração, e por isso que é essa palavra que nós vamos estudar nessa noite. Oremos juntos? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com os meus irmãos a quilômetros de distância, ter essa oportunidade de expor a palavra de Deus a eles e juntos podemos aprender. O Senhor falou tanto ao meu coração no estudo desse texto. O Senhor tem falado nesses dias, quando reflito sobre esse tema. Fale, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Fale no coração de cada um. Alcance cada um na medida exata que o Senhor precisa e que o Senhor fará e transformará a vida de cada um nessa noite. Obrigado por isso, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela vinda dele aqui à terra. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sendo bem direto, vamos para o texto que estudaremos nessa noite. Temos o desafio, é sempre um grande desafio expor a palavra de Deus, mas é um grande privilégio também. E hoje nós vamos ler e estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos do versículo 25 até o 35. Lucas, capítulo 2, do versículo 25 até o 35. Uma passagem interessante, uma perícope bem específica, conhecida como o Cântico de Simeão. E nós vamos estudar um pouquinho a história desse homem e tirar algumas lições do que a relação dele com Cristo Jesus, com o conhecer
da vinda do Rei, fez na vida dele e fará também, tem que produzir em nossas vidas. Vamos ler? Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 35. E diz assim a palavra do Senhor: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, seguindo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Já oramos, pedimos a ação poderosa de Deus, e que o Espírito dele nos guie, nos traga conhecimento e transformação nessa noite. Eu, ao ler esse texto e estudar, entendi que o tema central dessa pregação é que Jesus Cristo é esperança suficiente para todos os que esperam. Jesus Cristo é esperança suficiente para todos os que esperam. A ideia de hoje é trabalharmos em cima dessa esperança e desse desejo de receber essa boa nova, né? Se pensarmos que a vinda de Jesus foi anunciada e que nós estamos num tempo diferente, onde nós já recebemos esse anúncio, nós já vimos todo o desenrolar da história e já aguardamos a volta do Rei. Prometo que nessa noite nós nos esforçaremos para nos concentrar na vinda do Rei, na primeira vinda, no nascimento de Cristo Jesus e os impactos que isso traz para as nossas vidas. Os outros temas que estão ligados diretamente, principalmente para nós que já conhecemos com a plenitude dos tempos, o desenrolar da história, eles serão mais bem abordados e direcionados pelos próximos preletores. Então, Jesus Cristo é a esperança suficiente para todos os santos. Você já passou por alguma situação em que esperou ansiosamente por algo? Nós, por exemplo, programamos viagens, né? Eu gosto muito de viajar e esses anos pela Comoceb pude viajar bastante e às vezes programamos viagens para sair cedinho, né, no outro dia, e às vezes nem conseguimos dormir ou acordamos antes do despertador, né? Ficamos ansiosos, com vontade de que aquele momento chegue logo, desejamos com muita força que aquela viagem especial que programamos com tanto carinho chegue, né? Acho que todo mundo já passou por isso, seja por medo de perder o horário, ou seja pela ansiedade mesmo desse momento chegar. Existe uma outra situação muito comum na nossa vida. Nós que somos jovens e até aqueles mais velhos que nos assistem provavelmente já passaram por essa situação. Quando saímos do colégio, no ensino médio, hoje eu já estou com 31 anos, formado, sou farmacêutico de formação e lembro bem do momento do vestibular, né? Aqui em Brasília, onde eu moro, vivo, né, no Gama, congrego na Igreja Cristã Evangélica do Gama, mas aqui em Brasília algo que também é muito forte no coração de todos é o concurso público, poder passar no concurso público. Brasília é a cidade do concurso público. E tanto o vestibular como o concurso público são momentos que mexem com a gente, né? Estudamos bastante, nos esforçamos, investimos dinheiro, tempo e quando sai a aprovação, praticamente entramos em êxtase, né? Em êxtase. A gente fica muito feliz, empolgado, animado
e essa notícia mexe com a gente, mexe mesmo. É uma das maiores notícias que a gente pode receber. Olhamos para isso, para essa boa notícia, com a certeza de que todo o esforço valeu a pena, que agora podemos ficar mais tranquilos, porque um vestibular, uma formação, acadêmica de qualidade, uma aprovação no concurso público, uma convocação, é a garantia de que estamos investindo no nosso futuro. Ouvimos isso dos nossos pais, ouvimos isso da sociedade e encaramos isso com essa certeza e por isso devotamos com tanto ímpeto a aprovação nesses concursos, no vestibular, porque ali estamos alcançando segurança, paz, estamos traçando um rumo para o nosso futuro. É uma certeza tão boa de segurança e de felicidade plena que às vezes passamos por trotes, as pessoas brincam com a gente, raspam a cabeça, suja a gente, falam, agora você vai ter que pagar um churrasco para a gente, passou no concurso, primeiro salário, vai gastar com a gente, vai fazer um churrasco para os amigos e todo mundo vai feliz da conta, passa por isso e aceita até, em certa medida, algumas humilhações pelas brincadeiras, porque a felicidade é tanto que vale a pena, é o momento, vou aproveitar isso, E aí, a pergunta que eu quero realmente fazer para nós nessa noite é: qual foi o impacto em sua vida da notícia que Jesus veio ao mundo? Nós conversamos sobre situações que nos trazem ansiedade, agora aqui nessa introdução, vimos uma situação que nos traz muita euforia, que nós nos dedicamos muito e quando recebemos essa boa notícia, isso muda a nossa vida. Mas qual foi o verdadeiro impacto na sua vida da notícia de que Jesus veio ao mundo? Será que a notícia da vinda do Rei mexe com a vida de pessoas? Será que mexeu com a minha e com a sua vida? Saber que Jesus Cristo encarnou, o Cristo, o nosso Senhor, Ele encarnou, se fez homem, mexeu, é impactante para mim, para você, é impactante para a sociedade? Será que eu e você damos o peso e o valor maior do que tudo para essa notícia de Jesus Cristo vindo à Terra do que para as outras coisas ou do que qualquer outra notícia que possamos receber? Hoje nós vamos conhecer, como já falei, a história de Simeão, aqui em Lucas 2, versículo 25 a 35. E o objetivo é que a gente possa observar como a certeza de quem Cristo é, somado à certeza da sua vinda, gera ou precisa gerar em nós plena satisfação em vida, na esperança do seu ministério salvador. Então, conhecer Cristo Jesus, saber da sua vinda, precisa gerar em mim e em ti plena satisfação nesse simples fato de que o seu ministério é suficiente para nós, é esperança suficiente para nós. E com isso, dentro desse texto, nós veremos 3 ações que aquele que verdadeiramente crê na vinda do Rei faz. Então, Simeão, nessa passagem, vai nos mostrar 3 ações de que alguém que verdadeiramente crê na vinda do Rei manifesta, tá bom? E a primeira ação que a gente vê, o primeiro comportamento que podemos observar aqui no texto de Lucas 2 é que aquele que verdadeiramente crê na vinda do Rei, ele espera. Se olharmos para o versículo 25, podemos ver: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Interessante a gente pensar nisso, Esperar a vinda do Rei. Para nós, isso precisa soar um pouquinho diferente, porque Simeão esperava algo que iria acontecer, a vinda. E nós já temos essa certeza. Cristo Jesus já veio, Ele já nasceu, Ele já morreu. E nós aguardamos a ressurreição. Então, para nós, essa espera pode soar muito escatológica, pensarmos na volta de Cristo e basearmos essa nossa esperança no que Cristo ainda vai fazer. O
problema é que nós não fomos chamados para viver essa espera escatológica. Eu e você não fomos salvos em Cristo Jesus, não estamos aqui nesse pleno momento assistindo esse vídeo, assistindo essa transmissão online, ouvindo essa palavra, simplesmente para esperar sentados à volta de Cristo Jesus. E o próprio Simeão nos mostra que esperar, no caso aqui, o nascimento de Cristo Jesus, precisa ser uma ação ativa. A esperança do Messias, a esperança de que o Messias existe e de que ele vem para nos salvar e de que ele encarnou, é uma esperança ativa. Então, essa certeza de que ele já veio tem que gerar em nós o mesmo que Simeão nos ensina a viver aqui, nessa situação. Aquele que aguarda a vinda do rei, ou aquele que crê que o rei veio, ele age, ele espera de forma ativa. Não há muitas informações e detalhes sobre quem Simeão foi. Se olharmos para o texto, não achamos sobrenome, genealogia. Ele não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, ele só aparece aqui. Não tem um cargo que ele possuía, uma patente ou qualquer coisa do tipo, nem mesmo a sua idade não fala. Alguns especulam que provavelmente ele era um ancião, pela condição toda aqui narrada no texto e tal, mas é especulação. A certeza é que não se sabe nada mais de Simeão, a não ser as informações que estão aqui. E das informações que nós temos aqui, coisas importantes são relatadas sobre Simeão. Podemos ver isso. E também nos dá a liberdade de aplicarmos essas verdades sobre Simeão a mim e a você. Assim como nós, ele era um homem comum. Esse texto, essa passagem não é para alguém específico, um cargo específico, uma pessoa em um posto específico. Isso é para aquele que espera, aquele que crê na vinda do rei, eu e você. Mas algo importante é relatado sobre ele. Primeiro é que ele vivia em Jerusalém. E viver em Jerusalém nesse tempo não era uma coisa tão simples assim, no quesito ser seguidor ou ser um servo de Deus, do Deus Jeová, verdadeiro Deus. Se olharmos para a história narrada aqui no tempo de nascimento de Jesus, é um povo comandado por um império que não adora a Deus. Já começa daí. Diferentemente do que Israel era, uma sociedade teocrática, onde Deus estava no governo, aqui esse povo possui um César, um Senhor que os guia e que é considerado por eles e auto-intitulado um Deus. Então, eles adoravam o seu próprio governante, aquela sociedade. Os próprios judeus, povo separado e pertencente a Deus, são conhecidos nesses tempos, nos tempos de Jesus, pela sua o seu grande problema do farisaísmo e do legalismo. Não é um tempo nem que aqueles que pertencem ao povo selecionado de Deus são um povo que a gente pode dizer assim, não, esses servem verdadeiramente ao Deus Altíssimo. Tanto que os próprios vão, no desenrolar da história, crucificar o próprio Cristo. Não era um tempo, talvez, onde ele tivesse muitos para congregar com ele verdadeiramente e seguir o caminho de que Deus o chamava. Mas mesmo nessa situação, mesmo nessa cidade, mesmo nessa circunstância, o relato é de que Simeão era um homem justo e piedoso. Características que poderiam ter sido expressas muitas outras. Poderia ter falado do seu cargo, seus bens, quem ele era, sobrenome, genealogia, nada é falado. E o que é falado é sobre a sua conduta, a sua postura é colocada aqui. Então, o que percebemos aqui claramente é que a circunstância não é uma desculpa, meu irmão, para mim e para você. A certeza da vinda do rei precisa gerar em nós uma transformação no agora. Não somente uma espera pela volta de Cristo. Deus não nos deixa aqui na terra com o propósito de simplesmente esperarmos. Ele nos deixa aqui com o propósito de manifestarmos a glória dele a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que ele seja glorificado por todos, até o dia da sua volta gloriosa. Então, estar aqui
crendo na vinda do Rei, precisa gerar em nós uma espera ativa. Precisa gerar em mim e você transformação. Precisamos fugir da desculpa. Talvez você que está me assistindo possa congregar numa igreja pequenininha, com poucos jovens, ou você seja o único jovem daqui. Talvez você olhe para o nosso país e veja a maldade crescendo no coração do homem, veja a promiscuidade aumentando, as pessoas lutando contra a verdade bíblica, a verdade que Deus apresenta. Você veja o governo, a sociedade, as pessoas à sua volta, amigos, às vezes familiares. Às vezes o seu problema está dentro de casa, dentro da sua própria casa. Talvez são seus pais que não são cristãos. Talvez a perseguição ou a contradição à sua fé acontece aí, ao seu redor. E o que Simeão nos mostra é que não importa o tempo, não importa a circunstância, aquele que espera a vinda do Rei, aquele que crê verdadeiramente na vinda do Rei, ele tem uma espera ativa. Ele se molda e transforma pelaquilo que Deus reconhece nele. O valor que Deus ressalta de Simeão não são suas posses, não são o seu cargo, é a sua piedade e o seu senso de justiça, ser justo e piedoso. Tá bom? Então, isso é a primeira coisa, a primeira ação que nós podemos ver aqui com Simeão. Aquele que verdadeiramente crê na vinda do Rei, ele espera, mas ele espera ativamente, crendo que o Senhor nos chama para sermos diferentes agora. A segunda ação, a segunda postura que vemos naquele que verdadeiramente crê na vinda do Rei, é que ele está sensível à voz de Deus. Quem espera verdadeiramente e crê verdadeiramente na vinda do Rei, ele precisa estar sensível à voz de Deus, ele precisa ouvir a voz de Deus. Se continuarmos a leitura do texto, versículo 26, temos: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que lhe ordenava, Simeão os tomou nos braços e o texto continuou. Mas nesses dois versículos 26 e 27, vemos a ação direta do Espírito Santo sobre a vida de Simeão, que já lá no versículo 25 foi relatado que estava sobre ele. Então, o Espírito Santo, para aquele que realmente crê na vinda do Rei, ele revela a boa nova e ele mostra o caminho. Vemos com Simeão isso acontecer na vida dele. O próprio Espírito revelou a ele que ele não passaria pela morte antes de conhecer o Cristo do Senhor. E foi o próprio Espírito que o conduziu até o encontro com Jesus Cristo. Olhando para o exemplo da introdução, quando recebemos a boa notícia que fomos aprovados no concurso público ou no vestibular, como eu e você encontramos ou temos a certeza de que aquela informação é verdadeira? Se alguém chegar para você e falasse hoje, você fez o vestibular ou vai fazer o vestibular agora no fim do ano, Enem, e aí alguém te encontra na rua e fala: parabéns, você foi aprovado no vestibular, você passou no Enem, parabéns, aquele concurso público lá saiu o resultado e você foi aprovado. Como que você fala assim: não, é verdade, eu fui aprovado? Você provavelmente vai buscar, você até pode ficar feliz, empolgado, vai ficar mais ansioso, com o coração acelerado com essa notícia, mas você só vai ter certeza mesmo, e você só vai acalmar o seu coração e descansar que isso é uma verdade que aconteceu sobre a sua vida, quando você olha lá a fonte oficial, né? Você vai entrar no site, você vai olhar a lista lá, vai baixar o edital de convocação de aprovados e vai ver seu nome lá, vai procurar e tá aqui, fui aprovado, é verdade. Você vai até a fonte verdadeira, né? Ninguém simplesmente confia no que alguém diz aí. A gente escuta a fonte ou o veículo oficial. A gente escuta o veículo oficial.
Hoje em dia, no mundo das fake news, a gente até vê um grande exercício em cima disso, né? Dos veículos de imprensa oficiais poderem passar notícias. E agora, até nos veículos oficiais, a gente tem dificuldade de confiar. Então, como ter a certeza de que uma notícia é verdadeira? Aqui nós temos uma ação de como que isso acontece para as nossas vidas, com a vinda do Rei. O próprio Espírito revela, e nós temos outra grande bênção. Se a gente continuar pensando nesse exemplo que demos na introdução, depois disso, quando a gente tem certeza de que foi aprovado, o que acontece? Nós recebemos lá a convocação, né, para nomeação ou para fazer a matrícula na faculdade. E aí, junto com isso, vem as instruções para aquele dia. Você precisa levar o documento tal, você precisa comparecer em tal lugar, na hora tal, e aí você olha tudo aquilo, você confirma, você anota, você separa tudo, tira todas as xerox, faz todos os exames, deixa tudo pronto, se prepara para poder chegar naquele dia onde realmente você vai receber, por fim, assim, a comprovação ou o selo de que você foi aprovado. Passei no concurso público, fui chamado e nomeado. Estou aqui na faculdade, estou matriculado. Você se prepara com toda a força, você não deixa passar nada. Nós prestamos atenção nos mínimos detalhes. E a mesma coisa acontece com a vinda do Rei. A vinda do Rei ela é anunciada, a gente recebe essa boa notícia, eu e você já estamos num tempo da história onde nós já recebemos essa boa notícia. E aí vem a segunda parte. Eu recebi essa boa notícia. Como eu confirmo? O Espírito Santo nos revela. A natureza nos revela a grandeza de Deus. Todas as coisas manifestam a ação poderosa de Deus nas nossas vidas. E além disso, nós temos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus conta essa história maravilhosa. Ela é a fonte oficial. É nela que nós precisamos nos debruçar para ter as certezas para a nossa vida e para o nosso coração. Simeão não possuía, como eu e você, a ação do Espírito Santo de forma imanente nele. Não, o Espírito Santo não habitava em Simeão, ele estava sobre, assim como todos aqueles antes da ressurreição de Cristo Jesus, antes da vinda gloriosa do Espírito Santo, o Consolador enviado pelo próprio Cristo. Hoje eu e você temos esse Espírito Santo fazendo a mesma coisa que fez aqui com Simeão, dia após dia, com aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que entrega a sua vida. O Espírito Santo está em nós. E a Palavra de Deus é essa normativa que, assim como no concurso público, no vestibular, nos diz que agora nós conhecemos a Boa Nova, mas não é simplesmente agora você faz o que você quiser, não. Agora, porque você conhece a Boa Nova, você ouve a voz daquele que te vocaciona, daquele que apresenta a Boa Nova. O nosso Deus deixa a sua palavra como instrução para seguirmos nesse próximo passo. Então Simeão, ele recebeu a revelação e ele ouviu e obedeceu e agiu o comando, a ordem de que o próprio Espírito trouxe a ele. Ele foi até onde Jesus Cristo estava e ali encontrou a promessa que a ele foi feita. E aí eu te pergunto, por que alguém que já recebeu a grande notícia da vinda do Rei, a esperança da nossa salvação, não dá ouvido ao que o próprio Rei diz? Ou simplesmente decide que só uma parte do que o próprio Criador e arquiteto de todo esse plano, o Senhor, aquele que ordena e que o próprio Filho, o próprio Rei, a própria Boa Nova está submissa, decide, o ser humano decide que só parte dessas ordens são válidas ou necessárias para nossas vidas. Cuidado, meus irmãos, com o liberalismo teológico. Temos escutado isso nos últimos tempos no Brasil, isso tem sido fomentado por grandes pessoas, alguns pregadores importantes aí, de renome, têm negociado a verdade da palavra de Deus, a suficiência das Escrituras, a inerrância. Nós não podemos negociar isso. O liberalismo teológico pode acabar com a nossa vida e o liberalismo teológico pode nos mostrar que nós não conhecemos essa verdadeira Boa Nova, que nós não cremos verdadeiramente, suficientemente na vinda do Rei.
Quem crer em Cristo Jesus precisa crer na palavra de Deus, precisa amar ao Deus Pai e não somente ao Deus Filho. O Filho faz o que o Pai ordena, e o Pai é quem nos liga ao Filho e nos enxerga. Nós precisamos ter essa certeza. Aquele que verdadeiramente crer de todo o coração na vida do Rei, ele está sensível à voz do próprio Rei, à voz do próprio Deus, assim como Simeão esteve. E por último, caminhando já para encerrarmos, nós podemos aprender com Simeão que aquele que verdadeiramente crê de todo o coração na vida do Rei, ele adora. Ele adora. Se eu e você cremos que na vinda do Rei e sabemos, entendemos o que é essa vinda para a história da humanidade, para mim e para a sua história, para você, nós precisamos adorar a Ele de todo o coração. Versículo 27 e versículo 30. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com que ele a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Até aqui. O que aprendemos com a adoração de Simeão? Nós podemos ter a certeza de que louvar a Deus, o louvor a Deus passa por louvar a Ele com toda a nossa vida. Simeão adora a Deus verdadeiramente, né? Eu até separei uma frase aqui: adorar a Deus verdadeiramente passa por amar a Ele mais do que tudo, mais do que a própria vida. Simeão nos mostra que não existe vida válida longe de Jesus e que essa é a maior esperança, é o nosso bem maior. Para Simeão, Jesus Cristo, conhecer o Cristo, o Redentor, era o seu bem maior. Mais valia isso do que a sua própria vida. Como eu disse, aqui não fala, mas e se esse homem tivesse riquezas, posses, e a família desse homem, e toda a história que ele construiu, ele nesse momento, diante do Cristo, diante do cumprimento da promessa do próprio Deus a ele demonstra que o seu maior bem, a sua maior vontade, a sua maior riqueza era conhecer o próprio Cristo, saber da existência do próprio Cristo, e que isso se faz por não existir esperança longe da vinda do Rei. A esperança para as nossas vidas passa pela vinda do Rei. Se olharmos um outro exemplo de alguém que amava tanto algo ao ponto de não querer viver sem, podemos olhar para Jacó. Gênesis 46, no versículo 30, Jacó diz: já posso morrer, pois já vi o teu rosto, quando ele reencontra José lá no Egito, né? E esse é o sentimento que está no coração quando a gente alcança aquilo que a gente verdadeiramente ama. É uma mãe que entrega a sua vida pelo seu filho numa circunstância complicada. É uma mãe que deixa, um pai que deixa as suas próprias vaidades, seu próprio querer em torno de satisfazer as necessidades básicas de um filho. O amor nos faz colocar a nossa própria vida em segundo plano, pelaquilo que nós realmente amamos. A nossa devoção está inteiramente ligada àquilo que amamos. Se não amamos a Deus mais do que tudo, amaremos outra coisa, e essa coisa que amamos será o foco e o motivo da nossa adoração. Isso é uma certeza, meus irmãos. Todo ser humano foi feito de uma forma íntima relacionada com a adoração. Ou nós adoramos a Deus, ou nós vamos encontrar um falso ídolo para adorar. Em algum local, em algum ser, em algumas circunstância, vamos depositar a nossa adoração. E junto da nossa adoração vem a nossa devoção, o nosso empenho, a nossa entrega de vida. Também conseguimos aprender com ele que adorar a Deus é um ato de entrega total. Ele entregou a sua vida, a sua existência a Deus, ao ponto de que
se não veio a morte sobre ele, enquanto a vida existisse, ele seria o quê? Servo, ele é um servo. Versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Simeão usa aqui uma palavra específica para servo. Ele não utilizou uma palavra normalmente escrita, que é o Kyrios, né? O termo grego Kyrios, que significa Senhor, que quando geralmente relata o próprio Cristo, nós vemos muita utilização da palavra Kyrios. E aqui ele usou para essa fala específica a palavra despotes. Eu não sou o conhecedor do grego, mas creio que assim fala. E o seu significado é soberano, imperador. Era um termo usado geralmente para mostrar total submissão, como um escravo para o Senhor. Então era essa relação. Não era um simples senhor, não era uma questão só de poder, era uma questão, na verdade aqui a palavra está mais na ótica de quem fala do que de quem é, né? Simeão se coloca nessa situação de que Cristo, aquele menino nos braços dele, aquele menino que estava em seus braços, é o seu Senhor, o seu imperador, soberano sobre tudo e sobre todos, sobre a sua vida. E é isso que a Boa Nova